Blade Runner é um marco da literatura mundial. Foi lançado em 1968 pelo autor Philip K. Dick e foi adaptado para filme em 1982 por Ridley Scott. O livro é uma ficção científica distópica, pós-apocalíptica, que nos leva para um futuro em que a vida terrestre sofre consequências graves de uma guerra nuclear, deixando praticamente todos os animais extintos e os humanos condenados. E nesse vídeo eu vou te dizer por que você deve ler essa obra. Bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, se gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. Então eu li recentemente o livro Blade Runner, que na verdade se chama Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e achei que uma resenha apenas ia ser muito pouco para o quanto esse livro me impactou e para o que eu quero realmente dizer sobre ele. E por isso deste vídeo ensaio. O Philip K. Dick escreveu esse livro há mais de meio século atrás e com o tempo só foi se tornando cada vez mais relevante para a nossa realidade. E apesar de eu usar bastante imagens do filme, nota-se que o livro em si é bastante diferente para a adaptação cinematográfica, então eu estou me referindo sempre ao livro, sempre. Show! Então, antes de entrar em por que você deve ler, um pouco sobre a história efetivamente do livro. Então, nós estamos em São Francisco, em um futuro em que quem vive na Terra tem que lidar com uma radiação deixada por uma guerra nuclear. Quem tem condição financeira e ainda QI elevado o suficiente para entrar no critério de viagem pode escapar e viajar para Marte. O enredo segue dois pontos de vista. O primeiro é o Rick Deckard, que é o nosso protagonista e caçador de recompensa. Ele é contratado para destruir androides que fugiram de Marte para a Terra e são tidos aqui como ameaças. Seguimos também a história de J.R. Isidore, que tem um QI baixo e é super ingênuo o suficiente para ser enganado por androides fugitivos, por exemplo. Beleza, a história por si só eu já acho muito legal, mas tem dois fatores que eu acredito que sejam muito importantes para você ler. E eles são empatia e filosofia. É uma realidade onde os humanos estão fugindo para Marte e aqui na Terra só ficam quem quer realmente e pessoas mais incapacitadas intelectualmente e também, androides no caso. Androides tão realistas que para determinar se o androide é um androide mesmo, é necessário fazer um teste de empatia. E é justamente isso que o nosso protagonista, o Rick Deckard, precisa fazer para encontrar as suas vítimas, vulgos androides, E esse teste envolve colocar seu suspeito na frente de uma máquina e fazer perguntas diversas que envolvem diretamente a ética e moral dos entrevistados, como por exemplo: você está com fome e vai em um restaurante, o chefe joga uma lagosta viva no caldeirão fervente, como que você se sente? Ou você fica grávida de um homem que prometeu casar com você, o homem te deixa pela sua melhor amiga e você grávida fica sem ter o que fazer, como é que você vai pensar sobre isso? Então ele faz isso porque ele parte da premissa, quem aplica esse teste parte de uma premissa que a empatia é presente apenas na comunidade humana. Se você não tem empatia, se você é um humanoide sem empatia, é um androide e merece ser destruído. Mas o curioso é que durante todo o livro, o Philip K. Dick mostra que, por mais que a empatia ditasse o modo de vida das pessoas, a empatia que faz ela ser ou não ser um androide, a própria empatia pode ser bastante seletiva em cada um de nós. E o autor evidencia o tempo inteiro a hipocrisia nos humanos. Suas vidas são rumadas por empatia, mas de modo geral os próprios humanos são muito falhos ali na hora de ter a empatia e às vezes eles falham massivamente mesmo. E o Philip K. Dick nos proporciona a reflexão sobre esse determinado ponto. Mas para você ter noção, a empatia é tão forte nesse livro que tem até uma religião para ela. O que nos leva ao segundo ponto do vídeo de por que você tem que ler, que é a filosofia. Então, os residentes da Terra, em grande parte, são adeptos de uma religião chamada mercerismo, onde Philip K. Dick nos traz questões filosóficas sobre religião, criada para fazer um paralelo com religiões modernas e como impacta efetivamente a nossa sociedade. Então, o mercerismo une um grupo de pessoas pelo conjunto de suas crenças morais, nesse caso, a empatia. Os crentes, ao praticar a religião, devem participar da fusão, onde que, por meio da caixa de empatia, eles se colocam na pele do profeta, chamado Wilbur Mercer, em seu momento de mártir. Então, ali na hora que ele está sofrendo, e todo mundo que
participa dessa fusão, eles estão sentindo como que esse Wilbur Mercer estava se sentindo ali na hora de martírio dele. E na realidade que a gente vê hoje, onde as pessoas estão cada vez mais afastadas, cada vez mais alienadas, uma obra em que faz a gente refletir e ponderar sobre empatia, sobre proximidade de uma pessoa com a outra, seria, para mim, na minha opinião, uma leitura obrigatória. Por isso que eu acredito que Os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, vulgo Blade Runner, é uma leitura que você deveria fazer. Me conta aí qual é o próximo livro que você gostaria que eu fizesse um vídeo desse formato. Espero que vocês tenham gostado desse. Te vejo no próximo. Tchau.